Fala galera do Cinepop! A Netflix tem uma grade de programação muito vasta, com todos os tipos de conteúdos possíveis e imagináveis, dos mais diversos gêneros, e nesse universo infindável de conteúdos inesgotáveis, às vezes é muito difícil escolher o que assistir, principalmente quando se trata de fim de semana e feriado. Mas para ajudar você a fazer umas escolhas bem legais com o que já tem ali disponível na Netflix, eu trouxe para você 8 dicas bacanas, top das galáxias, sobre filmes adolescentes. O gênero pode ser um pouco batido, pode ser um pouco clichê demais, até um tanto blasé, mas verdade seja dita, filmes teens possuem um lugar no nosso coração. Nós, de um jeito ou de outro, gostamos muito deles. Tem alguns ali que já são clássicos, principalmente os do John Hughes, alguns clássicos contemporâneos também, como 10 Coisas que Eu Odeio em Você e Meninas Malvadas. E mais dentro desse contexto, onde tem muita coisa boa e muita coisa que é antiga e tá no nosso coração até hoje, também tem algumas produções mais novas e gradativamente estão conquistando o coração do público. Então, para te ajudar a escolher filmes bem legais, para simplesmente relaxar e desestressar, eu trouxe essas 8 dicas de filmes teens que você precisa conferir e que estão disponíveis na Netflix. Vamos lá? É importante pontuar que os filmes teens são uma outra categoria do cinema que não necessariamente tem esse comprometimento com aqueles roteiros bem elaborados, narrativas muito bem construídas e personagens bem elaborados. É claro que dentro desse gênero, muitas produções já quebraram o molde. A gente tem a mais recente da Netflix, Para Todos os Garotos que Já Amei, mas a gente também tem aí uns bem clichês, cheios de maneirismos clássicos que a gente está acostumado ao gênero, mas nem por isso se tornam filmes que são nada prazerosos. Pelo contrário, são filmes tão leves que você acaba assistindo mais de uma vez. É quase um prazer culposo. A minha primeira dica pra você, então, se chama 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Você conhece a história, ela tá aqui rodando no cinema há muitos anos, foi lançada em 1999 e traz o nosso saudoso Heath Ledger ao lado de Julia Stiles e Joseph Gordon-Levitt. E 10 Coisas que Eu Odeio em Você traz esse complexo universo, essa selva de pedra estudantil, com todos esses tipos reunidos em uma história em que um garoto nerd quer fazer de tudo para conquistar a Patricinha, princesinha da escola. Só que ela possui uma regra dentro de casa. Ela só pode sair de casa se a sua irmã mais velha também for. No entanto, a irmã mais velha, interpretada por Julia Stiles, não está nem um pouco disposta a ceder aos encantos dos homens. E é aí que entra então Heath Ledger, o bad boy aí com uma pegada maravilhosa, bem legal, que vai tentar conquistar o coração dessa menina em troca de alguns trocados aí. Essa confusão amorosa que envolve apostas, dinheiro, poder, amor e impulsos sexuais é divertidíssima. Tem um roteiro impecável que se baseia muito no clássico de Shakespeare, A Megera Domada, e faz uma releitura dessa obra fantástica do escritor inglês, trazendo para os dias atuais. 10 Coisas que Eu Odeio em Você continua sendo um clássico atemporal e essa é uma dica que eu deixo para você conferir. Minha segunda dica que está disponível na Netflix do gênero teen é Para Todos os Garotos que Já Amei, que é um filme super recente da plataforma de streaming que estreou e já conquistou não só o coração dos fãs, como também o coração da crítica. Por sinal, eu fiz uma crítica sobre o filme tanto em vídeo quanto em texto e eu vou deixar o link aqui disponível para você conferir depois. E se tratando da trama, a gente está falando de uma garota com descendência asiática que simplesmente é apaixonada por literatura, aqueles romances paperbacks cheios de virilidade, de amor e sedução e tudo mais que envolve essa questão amorosa, e ela constrói todos os seus arquétipos e imaginários românticos baseados nesses romances. E essa garota acaba fazendo uma carta declaratória, simplesmente expressando seu amor por vários garotos por quem ela já se apaixonou ao longo de sua infância e juventude, e acidentalmente essas cartas vão parar nas mãos desses garotos, que vão vir tirar contas com ela. Quer saber como toda essa confusão se desenrola? Vai lá na Netflix, que essa produção é original, então ela não vai sair da plataforma. A minha terceira dica de filme teen disponível na Netflix é mais uma produção original também, e eu estou falando da comédia que bombou horrores entre os internautas, intitulada A Barraca do Beijo. Nesse filme, nós temos a queridíssima,
a fofíssima Joey King, interpretando uma jovem super desajeitada que tem o seu melhor amigo ali como seu grande parceiro, e dentro dessa amizade eles têm uma série de regras que precisam ser seguidas para fazer com que essa amizade funcione. No entanto, Joey King acaba quebrando uma das regras, se apaixonando pelo irmão do melhor amigo, e essa confusão vai dar muito o que rolar. Eu acho que você vai se divertir assistindo essa comédia. Não espere muita coisa, não tem o roteiro mais fantástico do mundo, mas também não tem o compromisso de construir uma história do padrão de 10 coisas que eu dei em você. Independente disso, ela ainda é, assim, uma boa opção para um belo domingão aí. Na minha lista de dicas boas de filmes teens que você precisa conferir disponíveis na Netflix, tem também os novos clássicos, que são aqueles que nasceram nos anos 80 e que já conseguiram se imortalizar como atemporais. A minha dica dessa vez é Gatinhas e Gatões, de John Hughes. Se você não sabe, John Hughes é simplesmente um dos cineastas mais emblemáticos dos anos 80, com uma série de clássicos que não apenas fizeram a infância do período oitentista, como também se arrastou fazendo a infância de crianças dos anos 90, como eu, crianças dos anos 2000, e até hoje os seus filmes são amados ao redor do mundo por todas as faixas etárias. Em se tratando de Gatinhas e Gatões, a gente tem Molly Ringwald, que era simplesmente a pupila de John Hughes, a amada dele, que estava em quase todos os seus filmes, e ela é uma garota que está completando 16 anos de idade, mas com o seu corpo um pouquinho desajeitado, pouco evoluído, ela não consegue se enxergar como uma futura mulher bem formada, e à medida que ela tenta lidar com essas mudanças hormonais do seu corpo e tenta também desfrutar do seu aniversário de 16 anos, que é um marco emblemático nos Estados Unidos, ela está envolta dentro de uma confusão familiar com o casamento da sua irmã mais velha, que por sinal parece uma princesa de tão impecável. Nessa narrativa, ela é apaixonada por Jake Ryan, o queridinho da escola. Embora ele seja inalcançável, isso não significa que ele possa acabar não se tornando um sonho real nesses 16 anos de idade dela. Quer saber como é que essa história se desenvolve? O humor é muito bacana, tem umas sacadas bem sarcásticas e é um clássico oitentista que está disponível na Netflix, então corre lá para conferir. Ainda falando de John Hughes, a minha quinta indicação é mais um clássico de autoria desse grandioso e saudoso cineasta, que provavelmente você já assistiu. Se você ainda não assistiu, você conhece pessoas que são apaixonadas por esse filme. Eu estou falando de Clube dos Cinco. Clube dos Cinco reúne o maior número de atores do famoso grupo Brat Pack. Para quem não sabe, Brat Pack era o termo usado para tratar uma série de adolescentes, atores teens dos anos 80, que costumavam atuar sempre nos mesmos filmes juntos. O Brat Pack tem alguns dos atores que eram as sensações da época, eles seriam o equivalente a alguns dos atores mais populares jovens que nós temos na atualidade, e eles estavam sempre trabalhando em filmes que hoje se tornaram clássicos. Em Clube dos Cinco nós temos Molly Ringwald de novo, Michael Anthony Hall, Judd Nelson, Emílio Esteves e Ellie Sheedy. Na trama de Clube dos Cinco nós temos esse grupo de jovens, cada um com as suas peculiaridades, completamente avessos e adversos entre si, presos dentro de uma biblioteca. Eles estão de detenção em pleno sábado e vão passar o dia inteiro ali enfornados, tentando pensar e refletir sobre os erros que eles cometeram durante a semana na escola e que levaram eles para esse fatídico dia. Só que ao estarem enclausurados dentro da escola, apenas eles acabam se conhecendo de uma forma diferente. A partir de julgamentos pré-estabelecidos e estereótipos bem batidos, eles acabam descobrindo uma nova faceta sobre cada um desses colegas, descobrindo que na verdade eles têm muito mais em comum do que parecem. Por conta da detenção, essa barreira acaba sendo quebrada e um novo elo de amizade completamente original, autêntico e genuíno acaba surgindo. Esse é um clássico cult simplesmente idolatrado ao redor do mundo, é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, e se você ainda não assistiu ele ainda, você precisa conferir essa comédia teen, que é simplesmente uma das mais bem feitas da história do cinema. A minha sexta indicação de filme teen disponível na Netflix é bem mais recente, foi lançado em 2015 e se chama Duff. Você conhece, tem ou é. Nessa comédia a gente tem a Mae Whitman como aquela adolescente bem largada, desleixada, não tá muito aí com a sua aparência, também não se preocupa muito com as coisas, é uma menina com uma pegada nerd, com algumas piadas bem sarcásticas e irônicas, que tem duas amigas que são simplesmente o seu oposto, belas, esbeltas
baixas e altas, elas são simplesmente o desejo da maioria dos garotos da escola. Essa diferença entre ela e as suas duas melhores amigas nunca foi algo que a incomodou, até o momento que ela descobre que na verdade ela seria uma Duff, uma sigla para falar de meninas que são feias e andam com amigas gatas, e pelo fato dela ser feia, ela acaba valorizando ainda mais a beleza dessas amigas. Essa comédia é bem bacana porque ela fala justamente sobre a representatividade, a pressão de ser uma menina dentro da escola, principalmente a pressão de se encaixar dentro de padrões e estereótipos de beleza. Vale a pena conferir? Então corre lá na Netflix. Vocês já perceberam que eu sou apaixonada pelos filmes do John Hughes e é por isso que eu deixei essa lista bem mais comprida do que eu planejava. E eu tô trazendo mais um novo filme dele aqui para essa lista de 8 títulos. Eu estou falando dessa vez de Curtindo a Vida Doidado. Curtindo a Vida Doidado é um clássico atemporal, representa todos nós, adolescentes, jovens e adultos, porque em algum momento da nossa vida a gente já desejou ser Ferris Bueller por um dia. Nessa trama nós temos Matthew Broderick, que foi um queridinho dos anos 80 também e hoje é casado com a atriz Sarah Jessica Parker. Nesse filme ele interpreta o personagem Ferris Bueller. Na trama, Ferris Bueller mente para os seus pais dizendo que está doente para matar a aula e tentar curtir um dia na cidade linda de Chicago. Ao lado dos seus melhores amigos, sendo uma delas a sua namorada, ele vai desbravar a cidade em pleno horário comercial. Com uma pegada reflexiva de que só se vive uma vez, ele pretende usar a sua vida da melhor forma possível e não vai deixar que o ambiente quadrado de uma escola o impeça de ter um dia maravilhoso fora da sala de aula. Quer saber como é que essa história continua? Se você ainda não assistiu Curtindo a Vida Doidado, você está muito atrasado. Então, aperta o passo aí, corre pra Netflix, porque esse é um clássico que precisa estar marcado no seu coração e na sua mente. A minha última, mas não menos importante, indicação do gênero teen é Ela é Demais. Quem cresceu nos anos 90 e nos anos 2000 se lembra muito bem que Freddie Prinze Jr. era o heartthrob da época, ele era o gatão que estava em todos os filmes. Pra quem não se lembra, ele também fez Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado e ele era a sensação da garotada naquela época. Ao lado dele nós temos Rachel Lee Cook, magrinha, desajeitada, descabelada, apaixonada por arte, uma menina bem cult e também um pouquinho isolada, que tenta não se moldar aos padrões de belezas impostos pela escola e por todas aquelas pessoas que convivem lá. Aqui nessa comédia romântica, Freddie Prinze Jr. acaba fazendo uma aposta com ninguém menos que Paul Walker. Esse foi um dos primeiros trabalhos do ator no cinema, é um marco inicial na carreira dele também, então vale a pena você matar a saudade do Paul Walker ali. Mas continuando a narrativa, ele faz uma aposta com o Paul Walker de que ele vai conquistar essa menina e transformar ela na rainha do baile. Isso vai dar certo? Ele vai se apaixonar por ela ou vai se distanciar dela só pra conseguir vencer essa aposta? Se você não sabe, nunca assistiu esse filme, vai lá na Netflix, confira Ela é Demais, lançado em 1999, que até hoje permanece sendo um dos filmes mais fofinhos sobre histórias românticas dentro do ambiente escolar. É isso aí, pessoal! Essas são as minhas 8 dicas de filmes teens disponíveis na Netflix. Eu sei que a lista ficou um pouquinho grande, mas é porque tinha muita coisa boa que eu podia te indicar. Algumas coisas ficaram de fora, mas se você acha que tá faltando algum filme bacana que tem na Netflix que eu não citei, por favor, sem cerimônias, coloque aí nos comentários e ajude a reforçar essa lista. Não deixe de curtir o nosso canal e continue acompanhando tudo aquilo que a gente publica no cinepop.com.br.